noite, bem-vindo ao programa Boa Saúde. Hoje nós temos um assunto interessante para você aí na sua casa. Nós vamos falar sobre diabetes. Estamos aqui com a presença de dois médicos, é o doutor Diego Juvino, prazer, endocrinologista, e a doutora Daniela Lima, nutricionista. Nós também temos algumas perguntas, dúvidas do público. Mas antes disso, doutores, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a doença. Teria como? Claro. Diabetes é uma doença que resulta da diminuição ou falta de insulina no organismo, hormônio cuja função é fazer com que os músculos e outros tecidos absorvam a glicose do sangue, que em níveis elevados pode levar a sérias complicações, inclusive a morte. No mundo, há cerca de 180 milhões de pessoas com diabetes. No Brasil, aproximadamente 6 milhões de pessoas acima de 18 anos têm a doença. Junto com a hipertensão, a diabetes é a doença que mais mata no país. É também a principal causa por internações e complicações cardiovasculares, diálise com insuficiência renal crônica e amputações dos membros inferiores. O diabetes já possui 15% dos investimentos nacionais em saúde. Doutores, para a gente poder assistir as perguntas, vamos nos sentar ali para que a gente possa ver a primeira pergunta do telespectador. A primeira pergunta, doutor, nós temos é do Leonardo Mota, estudante de Educação Física da Universidade Migran Rio. Doutor, me tire uma dúvida. Quais são os tipos de diabetes? Excelente pergunta, senhor Leonardo. São conhecidos alguns tipos de diabetes, mas as principais são o tipo 1 e o tipo 2. E doutor, quais são as causas dessa doença? O primeiro tipo é causado por uma reação autoimune em que o sistema de defesa do organismo ataca as células produtoras de insulina, que por isso produzem muito, pouco ou nenhuma insulina. Pode afetar pessoas de qualquer idade, mas geralmente ocorre em crianças ou adultos jovens. O diabetes tipo 2 é o mais comum, respondendo a 90 a 95% de todos os casos de diabetes. Costuma se desenvolver em pessoas com idade superior a 45 anos, que apresentam excesso de peso. No entanto, com a consequência do aumento da obesidade em jovens, é cada vez mais comum em crianças e adultos jovens. Muito bem, doutores. Então vamos para a próxima pergunta, que agora é do Luiz Felipe. Doutor, quais são os sintomas da diabetes? Eu gostaria de saber. Então, Luiz Felipe, pessoas com níveis altos ou mal controlados de glicose no sangue podem apresentar muita sede, vontade de urinar diversas vezes, perda de peso, fome exagerada, visão embaçada, infecções repetidas na pele, mucosas, machucados que demoram a cicatrizar, fadiga, cansaço inexplicável e dores nas pernas por causa da má circulação. Então, doutores, mas esses sintomas são para todos os casos de diabetes? Não. Em alguns casos, não há sintomas. Isto ocorre com maior frequência no diabetes tipo 2. Neste caso, a pessoa pode passar muitos meses, às vezes anos, para descobrir a doença. Os sintomas muitas vezes são vagos, como formigamento nas mãos e pés. Vamos então responder a próxima pergunta. É da Evelyn. Quais são as principais complicações do diabetes? Bom, Evelyn, quando não tratada adequadamente, causa doenças tais como infarto, derrame cerebral, insuficiência renal, amputação dos membros inferiores, problemas visuais e lesões difíceis de cicatrização, dentre outras complicações. Vamos agora ver qual é a dúvida do Renan. Que tipo de pessoas podem ser consideradas como fatores de risco? Muito bem, Renan. São consideradas pessoas com fatores de risco aquelas com mais de 40 anos e que apresentam sobrepeso, hipertensão, antecedente familiar, histórico de diabetes gestacional, colesterol alto e que mantêm hábitos sedentários e dieta alimentar pouco saudável. Doutor, lembrando também que pessoas que têm menos idade também não deixa de ter o risco de ter a doença, né? Contanto que tenha todos esses fatores, né? Exatamente. Sim. Vamos lá para a próxima pergunta. Douglas, qual a sua dúvida? Como prevenir o diabetes? Interessante, Douglas. É o que muitas pessoas precisam saber. Mantendo hábitos alimentares saudáveis e perdendo peso em caso necessário. Exercitando-se regularmente, evitando cigarro,
cuidando da pressão e do colesterol e monitorando por meio de exames a taxa de glicose no sangue. Pois é. Vamos para a última pergunta, é a do Felipe. Qual sua dúvida, Felipe? E como a gente pode fazer para tratar a doença? Excelente, Felipe. A diabetes é uma doença crônica, porém sem cura, mas o portador pode levar uma vida saudável e duradoura, evitando problemas possivelmente relacionados à diabetes a longo ou curto prazo. O tratamento é baseado em 5 conceitos: conscientização e educação do paciente, alimentação e dieta adequada para cada tipo de diabetes e para o perfil do paciente, vida ativa, mais do que simplesmente exercícios, medicação e monitoramento dos níveis de glicose e hemoglobina glicada. Infelizmente estamos chegando ao final do programa. Para você que chegou agora, nós vamos fazer uma breve conclusão sobre a doença. Seria possível, doutor? Claro. Ao final desse programa, podemos concluir que mudanças no comportamento alimentar associadas à prática regular de atividades físicas são fatores predominantemente importantes tanto para a prevenção quanto para o tratamento da diabetes, que hoje é constituído como um problema de saúde pública, devido ao número de pessoas que apresentam a doença. Mecanismos tão simples como dieta e atividade física, ajudando consideravelmente para que sejam evitadas complicações maiores, permitindo assim um controle maior da doença. Muito bem. E assim nós terminamos assim o nosso programa Boa Saúde. Boa noite para todos. Boa noite. Ahora ven, dispárame ese beso. Ven hasta matar. Oh, ven hasta que caiga al suelo y toques con las manos de tu amor mi corazón. Solo el deseo manda hoy. Quiero saciar mi tentación. Contigo no hay límite, no hay control. A hipertensão, a diabetes é uma das principais causas de morte. É também a doença é porque eu li diabetes e para o perfil do paciente. Vida ativa, mais do que simplesmente exercício. Medicação e monitoramento de níveis de glicose e hemoglobina glicada. Puta que pariu! I can probably say I can probably say